No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o livro O que há de errado com o mundo, do escritor Chesterton. Chesterton inicia o seu livro questionando a ineficácia do homem em entender o ideal humano e assim centralizar os seus interesses. Ele diz que a sociedade ela foi submetida a um regime progressista centralizado no futuro. E o cerne da questão é que quando centralizamos o nosso ideal no futuro, esse ideal passa a ter possibilidade de ser qualquer coisa, porque não está centralizado em algo realmente sólido, já que o futuro não existe. O ideal humano foi algo construído e tem os seus fundamentos no passado. A modernidade, através de uma atitude covarde, ela fecha os olhos para o passado, porque é muito mais cômodo olhar para o futuro. O resultado disso é que perdemos o senso de direção, já que não temos um ideal a ser seguido. Porque se o homem não se atenta à história, o homem simplesmente não tem base suficiente para moldar o presente, já que ele não sabe como os bons homens agiram. Ele coloca o indivíduo que simplesmente vive sem considerar o passado como alguém escravo do futuro, que age com base no senso coletivo e, consequentemente, nega a liberdade individual, o direito à propriedade e à instituição familiar, já que há uma negação ao passado, às tradições e aos costumes. A família, por exemplo, é um dos ideais mais antigos que a humanidade possui, e é exatamente por isso que funciona e deve ser preservada. A modernidade não só não compreende as instituições familiares, como também busca repaginar as instituições, não só no sentido amplo, mas nos papéis que formam a instituição. O homem e a mulher ele tem um papel que se complementa, mas não se funde. Então, se um dos dois deixa de exercer o seu papel, a instituição ela passa por um desequilíbrio, que pode afetar não só a criança gerada nessa instituição, mas dependendo da gravidade, toda uma população. Chesterton ele fala sobre o papel da mulher no mundo e critica o movimento sufragista, porque segundo ele, o movimento simplesmente quer tornar a mulher uma tirana direcionada ao mundo exterior, quando ela é naturalmente uma tirana, mas totalmente válida quando o assunto é o próprio lar. A mulher ela deve direcionar os seus esforços ao lar e à família, não porque ela não tem capacidade de governar uma população, mas porque ela faz tão bem que não deve fazê-lo. Isso se dá porque quando você direciona toda a sua energia a um determinado lugar, ela está centralizada, obviamente, apenas nesse lugar. E os outros lugares, consequentemente, serão negligenciados. Então, quando uma mulher simplesmente direciona toda a atenção ao mercado de trabalho, ela com toda certeza negligenciará o lar. E o que é mais importante? O lar e a família ou o mercado de trabalho? É claro que vivemos em um país que dificilmente alguém comum tem o benefício de não trabalhar. Mas só pelo fato das mulheres hoje verem a família como algo até repulsivo, a pergunta já é válida. Porque toda uma população tem como base a família. O mercado de trabalho é apenas uma consequência dessa população. E hoje nós vemos que as mulheres não foram apenas expostas ao mercado de trabalho, mas houve uma necessidade de adequação da própria natureza da mulher, não só ao mercado de trabalho, mas ao mundo exterior, já que este fora desenvolvido sendo um ambiente completamente masculino pela sua própria essência de competitividade. E isso acaba, como vemos, mulheres voltadas à masculinidade. A própria essência feminina, o yin, é voltada ao cuidado, ao zelo, à preocupação. E isso com certeza não é valorizado fora da instituição familiar, já que o que predomina no ambiente fora do seio do lar é a realização, a competitividade, a estratégia. Então, quando Chesterton diz que boa parte daquilo a que chama subserviência ou a docilidade da mulher são tão somente a subserviência e a docilidade de um remédio universal, ele está dizendo que a mulher não é apenas necessária no ambiente familiar, mas em sua essência, esta consegue ultrapassar os limites do lar e construir civilizações, apenas promovendo seu papel de mãe e esposa. E uma observação interessante é que, por isso que o mundo hoje é prático, porque as mulheres se tornaram práticas. A beleza em um determinado ambiente nunca foi requisito essencial masculino, e sim feminino. Dificilmente em um ambiente familiar nós vemos um homem se preocupar com uma flor ou um quadro, mas com certeza ele sentirá falta de um sofá. Porque a beleza não é prática, mas o sofá é.
Consequentemente, nós vemos a ausência da beleza em larga escala. Não só isso, a mulher se tornou masculina. Então o mundo tornou-se masculino. O cuidado, o zelo, a preocupação já não é algo tão requisitado hoje em dia quanto a estratégia e a realização. Então essa alteração de papel não altera só a mulher no sentido individual, mas altera toda uma civilização. E isso, óbvio, inclui a educação infantil, tendo em vista que as crianças elas acabam seguindo um padrão de conduta dos pais. E se os costumes, a tradição é alterado, a forma de ensinar as crianças também é. Quando Chesterton fala sobre as crianças, ele acusa a sociedade de transferir a educação para o Estado. E óbvio que o Estado contribui para que isso aconteça. O método utilizado para a educação estatal, ele não passa de um controle para ajustar as crianças a um padrão, a um sistema. E isso não conclui que de fato as crianças estão sendo educadas. Muito pelo contrário. A verdadeira educação é aquela que sustentou a humanidade durante muito tempo. É a ortodoxia, é dela que provém a verdade. É exatamente por isso que ele inicia o livro falando sobre um ideal humano e a necessidade do homem em retornar a esse ideal. Retornar ao papel que faz a vida do homem comum funcionar. Porque a instituição familiar, para a pessoa comum, é um refúgio. O mundo exterior está dotado de regras, de burocratas ditando o que você deve ou não fazer, e a única forma do homem ser livre é ser livre no lar. E para que isso de fato aconteça, os papéis eles precisam ser definidos e equilibrados. A mulher deve ser mulher, o homem deve ser homem, e a criança não pode ser tratada como alguém além. Quando a instituição familiar entra em desequilíbrio, o Estado age para manter esse desequilíbrio. Porque é muito mais cômodo e útil. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comenta, não se esqueça de dar like nesse vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificação. Deus abençoe vocês e tchau, tchau!